Olá para você que está assistindo essa retransmissão. Meu nome é Alice Duarte, eu sou jornalista e facilitadora de constelação familiar. E sou de Curitiba, faço periscópios toda quarta-feira, às 9 horas da noite. Oi André, agora deixa eu dar boa noite para quem está entrando ao vivo na sala. Oi André, tudo bem? Esperar o povinho entrar. Olha só quem tá aqui, Tabata! Que bom ter você por aqui, tudo bem? Que legal! Hoje eu não avisei ninguém sobre essa transmissão, foi tudo muito corrido. E tá sendo um pouquinho tumultuado aqui, mas o importante é que eu estou aqui às 9 horas. Onde vocês estão falando, para eu saber um pouquinho mais de vocês. Olá, boa noite, Caio. Aqui de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. E eu vim caminhando na volta, né, para poder fazer esse periscope aí no mesmo horário aí do Brasil e vim fazendo algumas reflexões. O André, que tá aqui na sala, inclusive, o André Baek, ele fez uma sugestão de tema para a transmissão de hoje que eu achei um tema muito pertinente. O tema que ele tinha sugerido é como você pode fazer escolhas conscientes na sua vida. Só que eu resolvi não apegar esse tema hoje. Talvez assim, o tema que eu fale hoje, ele vá falar um pouquinho sobre esse tema também. Ele vai entrar nesse assunto. Mas eu posso deixar esse tema para um próximo Periscope, porque hoje eu resolvi fazer algo mais autêntico. Aproveitar que eu tô aqui e contar um pouquinho para vocês a experiência que eu tô tendo nessa terra. Falar um pouquinho de tradição, de ancestralidade. E sobre a perspectiva, claro, da constelação sistêmica, né, da constelação familiar. E eu pensei assim, não, eu vou falar sobre esse tema porque tá muito fresquinho, é uma coisa que eu tô vivendo agora, são algumas impressões que eu tô tendo, algumas reflexões, claro que ainda não tá... Obrigada, Caio, por convidar os seus seguidores, obrigada. Claro que são só reflexões, assim, fresquinhas, eu ainda não elaborei tudo muito na minha cabeça. São só alguns fragmentos de coisas que eu vi, de coisas que eu tô lendo, de lugares que eu visitei, que eu gostaria de compartilhar com vocês, aproveitar que isso ainda tá bem fresquinho na minha cabeça. Bom, tudo começou quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu vim para tirar minhas férias, mas eu tô aqui fazendo periscopes, eu tô escrevendo, a gente não para também, né? Mas eu trouxe um livro para ler que estava comigo já há algum tempo e eu achei que não teria oportunidade, assim, um momento melhor de ler esse livro do que agora. Deixa eu mostrar para vocês o livro que eu tô lendo. Esse é o livro de uma americana, tá? O nome dela é Francesca Mason Boring. Esse é um livro que fala de constelação, que fala da gente se conectar com o nosso passado ancestral. E ela fala sobre a questão da cura, sobre a perspectiva dos índios norte-americanos e sobre a perspectiva, claro, das constelações familiares. Então, assim, é um livro que eu comecei a ler agora, eu nem terminei, mas assim, eu já tive vários insights e eu pensei, bom, isso nada acontece por acaso na vida da gente, né? Esse livro já estava comigo já há alguns meses, já há uns 6 meses, e agora que eu peguei ele para ler.
Então, ele fala sobre essa abordagem, fala da ancestralidade, fala da tradição, e ela faz uma ponte, né? A Francesca, ela faz uma ponte entre a tradição, a cultura dos índios norte-americanos e a prática das constelações familiares. E assim, ela também, a autora, ela é descendente de nativos americanos da tribo Shoshone, que inclusive, olha a coincidência, claro que a gente sabe que não há coincidências na vida, né? Essa autora, que ela é descendente dessa tribo, né? Shoshone, essa tribo, ela é natural aqui de Utah, onde eu estou. A conexão está horrível? Que pena, tenta voltar depois, porque vai ficar na retransmissão, tenta assistir na retransmissão. Me avisem se vocês estão tendo problema também na conexão. Tá legal? Vocês estão conseguindo me escutar? Dê coraçãozinhos para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Ok, aqui tá ok. Olha, legal. Legal, André. Que bom. Bom, então eu vou continuar. E daí, esse fim de semana, eu viajei, também não por acaso, eu viajei para um lugar muito especial, que é esse lugar aqui. Vou mostrar para vocês. Dá pra ver? Esse lugar chama Monument Valley. Ele fica, é uma reserva da tribo indígena dos Navajos, que fica aqui no sul de Utah e pega, na verdade, ela já é para o estado do Arizona. Então, é uma reserva, é uma terra sagrada para os índios Navajos. Enfim, eu fui visitar essa terra e lá eu também, assim, fiquei muito em contato com essa terra sagrada deles, com essa ancestralidade, o quanto essa terra é importante para eles. E tive uma experiência muito rica lá. E lendo esse livro e visitando o museu que eu acabei de voltar, porque esse museu aqui de Utah, que eu voltei agora há pouco para fazer esse periscope, chama Museu de História Natural. E ele fala, claro, né, da história da geologia da Terra, fala de toda a evolução das espécies, né? E tem uma ala, a última ala do museu fala só sobre os índios naturais aqui da região do estado de Utah. E tem você consegue ouvir, por exemplo, a tradição oral que eles têm o storytelling para eles é muito forte, né? A tradição, ela é uma cultura, são culturas orais, né? São culturas orais, então todo o conhecimento, toda a tradição, ela é transmitida pela oralidade e pela contação de histórias. Então você senta lá no meio do museu, como eles têm um espaço lá que parece um espaço assim, como se fossem as rodas de contação de história. Você senta e você escuta a história contada pelos índios mesmo, na tradição deles, na língua deles. E daí você vê os artefatos, enfim, entra um pouquinho na cultura. E tudo isso me fez refletir um pouquinho sobre a importância da tradição e da ancestralidade para diversas culturas e como nós estamos desconectados dos nossos ancestrais. Nos meus grupos de constelação, sempre, ou no final, ou na abertura, ou no final desses grupos terapêuticos, eu faço uma mentalização com as pessoas presentes, para as pessoas poderem visualizar um pouquinho os seus pais, e os seus avós, os seus bisavós, e assim por diante, né? Trisavós, tetravós. E fazer realmente sentir essa força que vem da família, né? Do sistema. E é muito difícil quem nesses grupos consegue visualizar além dos avós. Às vezes até visualizar os avós é difícil. Uma porque assim, não conviveu com os avós, não conhece as histórias dos avós, ou dos 4 avós, os 2 por parte de pai, os 2 por parte de mãe, às vezes conhece a história de um, ou conviveu mais com os outros não conviveu, ou chegou a não conviver nada. E assim, bisavós ainda é mais difícil ainda, né? Não, realmente de não ter essa conexão. E quando você vai nessas culturas, nesses povos antigos, né? Isso é o que a autora fala nesse livro, essas culturas, elas têm uma conexão profunda com as gerações passadas, né? E a gente aqui, nossa cultura ocidental, perdeu esse elo. Então a gente acha que a gente não precisa dessa sabedoria, né? Acha que a gente não precisa se conectar com tudo isso,
Mas tudo isso atua fortemente na gente, mesmo que a gente não saiba a história dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, essas histórias atuam em nós, no presente. E estudando ela faz um paralelo, essa autora faz um paralelo entre os povos nativos e ao que é praticado nas constelações, né? Porque eles têm as histórias para eles, que é essa tradição realmente, eles passam essa tradição para as gerações seguintes através dessas histórias. São histórias para educar, são histórias para alertar, são histórias de sabedoria, que são sabedorias passadas pelos ancestrais, para que chegue, né, de geração a geração. E a gente não tem isso, né? A gente não sabe o que nossos avós aprenderam, quais foram os erros que eles tiveram, os aprendizados, os traumas. E às vezes a gente está vivendo na pele essas histórias, continuando essas histórias, muitas vezes continuando erros do passado, histórias mal resolvidas do passado, repetindo, por justamente não ter o conhecimento dessas histórias. Então, quando você vai fazer uma investigação da sua história familiar, você percebe, por exemplo, que você e suas irmãs, ou você e seus irmãos, todos tiveram casamentos infelizes, ou foram abandonados, ou foram traídos, e você começa a perceber que os seus pais também tiveram um casamento dessa forma, com esse fim, e os avós também, e os bisavós também. Então, quando você conhece a história da sua família, você já consegue adquirir um pouquinho de consciência. Não, peraí, eu preciso ser leal a esse ponto de repetir essas histórias, ou eu posso fazer diferente? Então, e o que é fazer diferente? Como fazer diferente? Não é simplesmente romper as tradições, porque hoje muito se fala, mas eu não quero o que meus avós fizeram, isso nada presta para hoje eu não tenho como aproveitar nada disso hoje para minha vida. Mas, ao mesmo tempo, e isso foi até uma coisa que eu postei na minha fanpage essa semana, acho que foi final da semana passada, que assim como a gente herda no nosso DNA, e assim como a gente repete por ressonância essas histórias de tragédia, de sofrimentos, de traumas de gerações passadas, a gente também traz conosco essa sabedoria ancestral. Não é só coisa ruim, né? Porque na constelação, quando a gente abre uma constelação, muitas vezes a gente vai fazer um diagnóstico lá de onde está o problema, né? Onde está o enrosco, o emaranhado, aquilo que está travando o seu êxito, o seu progresso em alguma área específica da sua vida hoje. Mas a gente também esquece que a gente pode acessar, quando a gente quiser, essa sabedoria ancestral. E como que a gente faz isso? Não precisa de muito esforço. A gente é os nossos ancestrais. Nós somos nosso DNA. Eles estão, todo o aprendizado deles, toda a sabedoria que eles tiveram, isso está impresso na nossa carga genética, né? Além do nosso DNA, a gente também consegue fazer ressonância com essas histórias, porque nós fazemos parte do mesmo sistema. Então, fazemos parte dessa grande teia, que está tudo conectado. Então, nessa ala do museu que eu visitei, agora há pouco, agora à tarde, tinha um vídeo passando de várias tribos norte-americanas que são residentes aqui de Utah, que tem tradição aqui no estado de Utah, nos Estados Unidos, e cada uma dessas tribos, dessas tradições, mostravam depoimentos dos jovens por volta de 17, 18 anos, como eles hoje fazem para integrar, como é que eles fazem, como é que eles se adaptam hoje ao mundo, a cultura norte-americana, né? Essa cultura ocidental. E como que eles, assim, convivem com toda essa prática de hoje, essa cultura atual do consumo, né? Então, eles davam um depoimento, assim, de como que eles faziam para conciliar isso com as suas tradições. Então, eram depoimentos bem bonitos, assim, de jovens que estão na universidade, que estão se formando, e que, ao mesmo tempo, às vezes moram na própria terra, né, onde nasceram,
e às vezes eles não moram mais na terra dos seus ancestrais, né? Já tem uma vida mais ocidentalizada. Mudar esse ciclo vicioso. A gente é muito. Esse ciclo vicioso que eu acabei de citar, a gente faz por repetição inconsciente. Tem várias técnicas para você acessar o seu inconsciente e ver o que atua. A constelação sistêmica é uma dessas técnicas, é um método que você consegue ver o que atua, o que está por trás de tal repetição. Se você tem histórias repetidas na sua vida, a constelação ela é um método muito breve, muito objetivo de você olhar para tudo isso. Claro que existem outros por aí, né? Outras ferramentas que você pode fazer uso. É muito difícil a gente fazer essa conexão com a nossa mente racional consciente. Mas o fato é que a gente repete isso de forma inconsciente e quando a gente menos percebe, a gente está repetindo. Então não adianta você, eu quero fazer diferente. Por que eu estava citando essa história desses vídeos que eu estava assistindo dos índios, né? Porque eu vi no depoimento deles que eles têm um profundo respeito pelas tradições. Então tinha depoimento dos avós deles, desses jovens de 18, 19 anos que estão se formando, indo para a universidade aqui nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eles se reúnem com os seus ancestrais, com seus pais, os seus avós, e eles continuam dando vida e voz a essas tradições, a música, as festividades, né, a oralidade. E muitas vezes a língua, né, alguns deles já não falam a língua nativa, já falam 100% inglês, tem outros que são bilíngues, mas o fato é que, o que vocês acham que, quando que dá certo e quando não dá certo, você romper com essa ancestralidade, com essas tradições? Porque as tradições não existem do nada, né? As tradições, nas famílias, nas culturas, nos povos, elas são meios formas de enxergar a realidade, hábitos, crenças, costumes que são passados de geração a geração, porque foram testados por inúmeras pessoas, por inúmeras gerações. Foram testados, foram aprovados, foram comprovados a sua eficácia. Então, essas tradições não existem ao acaso. E é interessante observar que no método das constelações sistêmicas, que o Bert Hellinger sistematizou, aí, né, o alemão Bert Hellinger sistematizou para o mundo inteiro, ele é muito baseado nas tradições dos povos ancestrais. Essa história do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio de dar e receber, tudo isso é muito forte, é muito grifado nessas tradições, né? E isso que justamente a autora desse livro, que eu mostrei para vocês, quem chegou agora talvez não tenha visto, mas essa autora aqui, a Francesca Mason Boring, ela faz esse paralelo, que muito do que a gente hoje usa como solução, tá, para os emaranhamentos das famílias, dos sistemas, muito dos caminhos de cura, de solução e resolução de problemas residem justamente nessas tradições desses povos ancestrais, tá? Então, até que ponto isso te ajuda e até que ponto isso te atrapalha? Então, em alguns aspectos, essas tradições, elas trazem uma sabedoria que já foi testada, né, no campo empírico, aí, na prática, por muitas gerações. Mas o que acontece hoje, né? As pessoas, elas se voltam contra essas tradições. Elas não querem seguir o que os pais fizeram, ou o que eles dizem que você tem que fazer, ou o que os seus avós fizeram, ou o que eles dizem que você tem que fazer. E não há nada de errado nisso, porque hoje a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Se você for olhar para uma ou duas gerações atrás, a gente tinha que simplesmente repetir padrões. Eu tenho que casar com 18 anos, eu tenho que constituir família, eu tenho que gerar muitos filhos, eu tenho que casar, morrer com o mesmo marido. Enfim, isso são um exemplo, né? Ou seguir a mesma orientação religiosa dos pais e dos avós, o mesmo tipo de casamento, não poder casar com pessoas de outra religião, ou de outro país, ou de outra etnia, né? Então, a gente, hoje é permitido, hoje a gente tem essa liberdade maior de fazer diferente, de romper com essas tradições. Mas é preciso tomar muito cuidado quando a gente resolve romper com essas tradições.
porque a gente tem que fazer isso de uma forma amorosa e principalmente respeitando e honrando aqueles que vieram antes, a sabedoria dos que vieram antes. Então, não adianta falar assim, por exemplo, eu não quero, meu pai quer que eu case com alguém, eu sou da religião judaica, meu pai vai querer que eu case com alguém também da mesma religião. E se eu quiser casar com alguém de uma religião do budismo, a família inteira vai ficar contra. Então, eu posso fazer diferente, desde que eu só vou ser bem-sucedida e vou ter êxito na vida se eu fizer isso honrando aqueles que vieram antes, honrando as tradições, a cultura, a ancestralidade do meu sistema familiar. Quando eu consigo dizer sim, olhar para tudo aquilo que foi feito, toda a sabedoria reunida, todas as práticas anteriores e simplesmente olhar e aceitar e fazer uma reverência profunda, com profundo respeito, eu consigo ir adiante, eu posso fazer diferente, porque os meus ancestrais vão estar ali abençoando as minhas escolhas, porque eu respeitei as escolhas deles. Então, vai ser muito mais fácil eles também, os pais, os avós e os ancestrais que nem estão aqui mais vivos, mas continuam como alma presentes no sistema familiar, é muito mais fácil eles também olharem para a gente com respeito, quando a gente pode também ter hoje essa permissão e essa liberdade de fazer diferente, de ter um movimento criativo. Então, a minha família tem esse tipo de tradição, eu tenho um pensamento crítico de olhar para tudo aquilo que eles fizeram e não querer repetir, mas eu posso fazer isso dessa forma amorosa e dessa forma, com esse profundo respeito. Ficou claro, gente? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem compartilhar algo? Isso que eu tô falando para vocês faz algum sentido? Vocês conseguem perceber na vida de vocês onde vocês repetem padrão e tradição? Com respeito, podemos ter essa liberdade. O que acontece muito hoje é que a gente sequer conhece a história dos nossos ancestrais. E quando conhece, a gente fala, não, isso não serve para mim, eu quero fazer diferente, isso não presta, isso é ruim. Então, você faz isso com uma espécie de rancor, sem esse respeito, né? Então, fica muito difícil você ter êxito e sucesso na vida rompendo dessa forma. É muito provável que essa força de pertencimento, que é uma força invisível, que puxa a gente para o nosso sistema, atue mais forte ainda com você. Então, você fala, não, eu não vou fazer igual meu pai fez, eu não vou fazer igual a minha mãe fez, os meus avós fizeram, porque isso não presta, isso para mim é ruim, eles não sabem de nada. E daí vou lá e tento fazer diferente. Quando eu vejo essas forças invisíveis aí, que a gente fala que é uma força irresistível, que puxa a gente de volta para o sistema, que é a força desse pertencimento, é muito forte, é uma força muito ancestral, que faz a gente repetir esses padrões. Então, não adianta você criticar a sua mãe porque ela fez isso e você não concorda. Rejeição por rebeldia exatamente, André, não tem efeito duradouro. Você pode até conseguir ter sucesso por um tempo, mas depois você vai lá e é muito provável que você quebre a sua cara. E quando você observe, você vai lá, tá tendo o mesmo casamento que a sua mãe teve, ou tá tendo o mesmo estilo de vida, por mais que você tenha um pensamento crítico. Então foi, assim, para mim muito interessante observar isso nas tradições dos povos antigos, né, aqui das tradições antigas aqui, dos primeiros povos aqui da América, e como que eles vivenciam isso ainda hoje, né? É muito comum nessas culturas ancestrais, os mais velhos eles escutam muito os mais velhos, né? A experiência dos mais velhos, eles são muito respeitados. Porque essa tradição ainda é muito forte neles, né? E o respeito pela terra, o respeito de onde eles vieram. Por exemplo, esse parque que eu visitei esse fim de semana, dos índios Navajo, para eles aquela terra é sagrada. Para eles, aquele espaço, aquele pedaço de terra, onde eles têm essa visão de onde o cordão umbilical deles foi cortado e onde os pais deles nasceram, aquilo lá é a terra deles, aquilo lá faz parte deles. Então, aquilo é visto como algo sagrado. Eles têm uma profunda conexão com a terra, então, de onde eles vieram, e isso, assim, para eles a terra também é mãe, né? Então, de onde eles vieram, essa sabedoria de você estar conectado com os seus ancestrais, porque também são de onde você veio,
e a sua terra, que é de onde você veio. Então, quando a gente vê hoje com essa coisa da globalização, as pessoas cruzando fronteiras com muito mais facilidade, trabalhando em outros países, viajando, às vezes casando com pessoas de outros países, de outras culturas, de outros povos, isso às vezes fica um pouco difícil de a pessoa conseguir resolver de forma harmoniosa certos conflitos, né? Porque a terra é uma coisa muito forte, chama a gente. Então, quando a pessoa às vezes vai morar em outro país e casa com outra pessoa, e até que ponto ela pode abandonar, né, a sua tradição, a sua cultura, o seu país. Esse país, ele ainda te chama muito. E por mais que a pessoa hoje, né, esteja no Brasil e reclamando muito do Brasil, querendo morar em qualquer outro lugar menos no Brasil, a pessoa vai lá e rejeita o próprio país, né, e vai morar lá fora achando que vai ser feliz. E lê do engano, porque ela vai morar em outro país, vai tentar ser feliz. Sim, Anja, você pode olhar isso com constelação, tá? Então, se você vê que algo repete na sua família, você pode colocar isso numa constelação, em grupo ou individual, e você pode ver exatamente o que está por trás desse padrão, tá? E daí você caminhar, colocar consciência, colocar luz nesse aspecto, e você realmente poder fazer uma escolha consciente e criativa a partir do que você vê e da consciência que você adquire, tá certo? Então, voltando ao assunto, né, de quem foge do país achando que aqui Não, Denis, eu não sou psicóloga, eu sou facilitadora de constelação sistêmica. Então, quando você muda de país, você primeiro precisa honrar o país que você deixou, né? Se você é brasileiro, você acha que seu país é uma porcaria, que vai morar em outro país, né? Porque acha que o Brasil não é legal, dificilmente você vai ter sucesso nesse outro país. Porque a pátria é a mãe, né? É de onde a gente nasceu, é a nossa referência. Então, quando você não honra de onde você veio, dificilmente você vai conseguir caminhar e ter êxito na sua vida se você não honra de onde você veio, né? Então, esses casais que são de países diferentes e têm filhos, né, tem essa influência dos dois países, muito, às vezes isso dá muito conflito, mas você resolve numa constelação quando você honra tudo isso, né? E mesmo pessoas que se fugiram da guerra ou vieram para o Brasil, né, os sírios e países aí da África que vieram fugidos de guerra e vieram se refugiar no Brasil, tem que honrar mesmo sendo expulso de sua própria terra e tendo muita dor em relação de onde veio. É preciso honrar e respeitar o país, né? Quando a gente coloca numa constelação, ele é como uma mãe. Ele atua muito, ele tem uma influência enorme sobre seus filhos, né? Quando eu já vi constelações muito bonitas de casais de países diferentes, casais onde o marido é de um país, a esposa é de outro país. E é impressionante como... Eu não sou espírita não, tá, Edinho? Eu sou espiritualista, eu respeito todas as religiões. Eu tenho a minha espiritualidade que independe de dogmas e religiões organizadas, tá bom? Então, quando você coloca essa questão dos países nas constelações, nos povos, né? É muito bonito ver como isso atua na gente, né? Porque isso é parte da gente, é de onde a gente veio. Nasci no Brasil, mas não gosto do Brasil. Como faço? Nem torço do Brasil. Bom, você nasceu aqui. Se você nasceu aqui, foi por alguma razão. E muitas pessoas que nasceram no Brasil e não valorizam o Brasil, vão morar lá fora, aprendem com muita dor, né? O quanto o nosso país é maravilhoso. O quanto nascer no Brasil é um privilégio. Então, se você nasceu aqui no Brasil, que tem, sem dúvida, vários aspectos positivos, várias vantagens de nascer aqui e também vários aspectos desafiadores de estar aqui nesse momento, nessa época. Se você nasceu aqui é porque tem uma razão, né? Você não poderia ter nascido em nenhum outro lugar, né? Você precisou nascer aqui para ter essa experiência, para ser quem você é.
Então, o Brasil é parte de quem você é, uma parte muito importante. Então, quando você nega isso, você está negando a si próprio, né? Negando as suas referências, a sua base, né? De onde você veio. E é legal quando a gente olha para as tradições dos índios, né? E estou falando agora especificamente dos índios norte-americanos, porque eu estou aqui, né? E estou fazendo um contato mais íntimo com essa cultura, mas é claro que você pode ver também isso nas culturas dos índios de qualquer lugar, né? Dos povos nativos aí do Brasil. Essa questão da tradição e do respeito, do amor à terra é muito bonito de ver. Como eles respeitam e como eles honram o lugar de onde eles vieram, né? Essa reserva onde eu visitei, o Monument Valley, que é a terra dos índios Navajo, eles têm um profundo respeito e devoção. Para eles, essa terra é sagrada, é a terra dos ancestrais deles. Então, eles preservam, claro que tem um parque com um receptivo para turista, mas tudo é cheio de política. Eles têm dentro dessa reserva, é uma reserva grande que vai para vários países, vários estados, né? Pega a parte de Salt Lake, do Arizona, se não me engano do Colorado também, talvez de Nevada. Mas essa reserva ela é grande, eles têm uma nação com uma legislação própria e leis próprias, né? É como se fosse um país dentro dos Estados Unidos, né? E dentro desse país que essa nação indígena dos Navajos, eles têm as leis próprias deles e para eles aquela terra ela é intocada, aquela terra para eles é muito sagrada e permanece lá muito. E eu tive assim, quando eu visitei, eu fiz um passeio pelo parque, eu tive a oportunidade de sentir o que é essa conexão com a terra, né? Eu fiz uma ressonância e é um exercício que a gente faz nas constelações, né? Quando você coloca um representante numa constelação, você pode colocar alguém para representar uma pessoa. Você pode pôr alguém para representar um país, você pode pôr alguém para representar um órgão do seu corpo. Então, numa constelação, você pode... Existem representantes para tudo. Eu vou colocar uma pessoa para representar um sentimento, né? Por exemplo, uma doença, uma depressão, ou o país de onde ela nasceu, ou uma empresa onde ela trabalha, ou a cidade onde ela mora, o pai dela, a mãe dela. Então, você põe representantes para essas pessoas. E você consegue manifestar as informações daquela pessoa ou daquele algo que você está representando por esse mecanismo que a gente chama de ressonância. A gente entra em ressonância, isso tudo aí acontece no campo aí da física quântica, né? A gente está falando de ondas eletromagnéticas, dessa ressonância com esse campo de informação. Então, cada família, grupos, tudo isso tem um campo de informação, né? Que a gente chama de campo mórfico, campo morfogenético. E a gente acessa essas informações por ressonância. Então, pela nossa intenção, a gente consegue acessar essas informações. E daí, dentro dessa caminhada que eu fiz no parque, eu resolvi sentir no meu corpo, através dessa ressonância, uma conexão mais profunda com essa terra. E eu escolhi essa formação rochosa aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu fiquei diante desse monumento e eu fiquei observando essa formação rochosa, eu fiquei diante dela e agora eu falei assim, agora eu sou você, eu represento você. Então eu senti no meu corpo, eu queria sentir o que é essa terra para eles, né? O que são esses monumentos para eles. E eu senti no meu corpo essa ressonância. Então daqui a pouco eu era aquela montanha. Eu era aquela formação rochosa. Então, eu senti no meu corpo essa coisa muito grandiosa, que assim, é um parque muito ancestral, é belíssimo, e eu vi como isso é sagrado para eles. Eu senti no meu corpo assim, algo muito especial. Eu senti... o meu corpo quase levitou, eu fiquei assim, com uma leveza muito grande, ao mesmo tempo alguma coisa assim majestosa, e ao mesmo tempo uma estabilidade. Então eu tive assim no meu corpo essa informação. E em determinado momento eu fechei meus olhos. Isso tudo foi por alguns minutos que eu fiquei ali diante dessa formação. E isso foi se manifestando no meu corpo. Eu fiquei na ponta dos pés por vários minutos sem me cansar. Era como se algo estivesse me suspendendo mesmo.
Então eu senti uma leveza, ao mesmo tempo assim, uma estabilidade muito grande, uma estabilidade da montanha mesmo. Ali eu era aquela montanha, então eu era uma montanha extremamente estável e grandiosa, majestosa, assim, extremamente, né, gigantesca, e ao mesmo tempo leve, alguma coisa assim muito que me puxava para cima, sabe? Então foi uma experiência muito incrível. Aquele lugar é muito especial mesmo. Eu pude sentir isso nessa minha vivência, nessa ressonância, e eu tive um profundo respeito por aquele lugar que foi a Terra, né? O lar de tantas gerações, né? E quanta sabedoria aquele lugar não guarda, porque aquilo lá é um campo, né? Aquilo lá é um campo muito forte de informação. Então, quanta sabedoria aquilo lá não guarda. E eu me coloquei ali à disposição, com profundo respeito e reverência, e sentindo tudo aquilo mesmo, toda aquela sabedoria desse espaço, né? Então, essa foi minha experiência, que eu quis compartilhar muito com você. Isaac, eu sou consteladora, eu sou facilitadora de constelação familiar, jornalista também, sou jornalista. E tenho meu site, onde eu escrevo muito sobre constelação, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Se vocês quiserem se aprofundar mais nessa técnica, entrem lá, aliceduarte.com. E eu sempre compartilho textos, né, sobre constelação, as minhas experiências como terapeuta. Vocês podem ir lá e também preencherem lá um formulário bem simples para vocês fazerem parte da minha lista e receberem um aviso aí por e-mail dos temas dos periscópios, né? Eu faço periscópios todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, sempre falando sobre constelação, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Tá ok? Vocês têm alguma pergunta? Quantos índios tinha no lugar que você visitou? Então, eu fui lá, tinha poucos índios, não tinha muitos índios, não. Eles ficam mais ali no receptivo, né? Porque aqui o parque é dentro da reserva deles. Então, toda a parte de receptivo dos visitantes, dos turistas, né? Você paga uma taxa para entrar. Então, o pessoal que trabalha no parque são os nativos mesmo. Então, mas eu vi muito poucos, né? Eu sei que tem outros parques ali na região onde você pode até fazer visitas guiadas, né? Com um nativo. Você pode ter um passeio guiado por eles mesmos, né? Então, tem passeios de trilha. Eu fiz um trekking, né? Eu fiz uma caminhada, mas também eles alugam cavalos, eles fazem trilhas com cavalos. Eles têm lá dentro do parque um estábulo, né? Com vários animais. Então, eles fazem esses passeios, né? Então, eu não tive muito contato, assim, pessoalmente com eles, assim, né? Mais com a terra deles. Eu visitei os museus e tô lendo esse livro aqui de uma descendente, né, deles, de uma das tribos, não dos Navajos, né? Ela é Shoshone, mas ela fala um pouquinho das tradições e dos rituais aí de várias tribos. E enfim, eu queria compartilhar isso um pouquinho com vocês, e eu acho que isso depois vai virar texto também pro site, porque eu vou terminar de ler esse livro, eu vou ter vários insights, mas fica aí para vocês, né, a observação, para vocês também observarem o que dessas tradições, dessa ancestralidade a gente carrega, o que a gente pode integrar e o que a gente pode deixar para trás, né, mesmo, mas deixar para trás com respeito, com reverência, por tudo que foi, porque foi útil por um tempo, para muitas gerações, né, para esses povos, então foi muito útil. Talvez parte dessa sabedoria, desse conhecimento não seja útil agora, né, isso a gente pode fazer uma análise consciente e escolher o que a gente quer, fazer uma escolha consciente do que a gente quer levar adiante nessas tradições. E não esquecer que por trás dessas tradições, né, dessa ancestralidade, há muita sabedoria, muita sabedoria. Então, a gente pode acessar isso, tá? Só com a nossa intenção, porque tudo que os nossos ancestrais fizeram está aqui no nosso DNA, impresso. Legal, gente? Foi bom essa live para vocês? Valeu a pena? Coloca aí para mim o feedback de vocês. Quem tem mais perguntas? Se vocês não tiverem mais pergunta, eu vou encerrar essa live. E daí a próxima quarta-feira que vem, mesmo horário, 9 horas da noite. Vocês podem mandar sugestões de tema também, entrando lá no meu site, aliceduarte.com, e mandando suas sugestões de tema também. Tá ok? Então, eu agradeço vocês que estão aqui na sala.
Essa transmissão fica por mais 24 horas. Quem não conseguiu ver agora, viu só um pedacinho, pode voltar lá depois e assistir. Compartilhe depois com seus seguidores, com seus amigos nas redes sociais. E é isso. Deixar aqui meu obrigado para vocês que ficaram. E boa noite aí para vocês no Brasil e até semana que vem. Tchau, tchau.